Oi pessoal, sou o Cleison. Hoje eu vou falar sobre a aula de atualidades, conhecimentos gerais. Na verdade é uma revisão, né, da aula que já foi gravada. Então nós vamos acompanhar. O tema é Síndrome de Burnout, atualidades, conhecimentos gerais. Aqui você pode ver, Triunfo Concurso, canal do YouTube e site. Esse aqui é o símbolo do canal. Atualidades, conhecimentos gerais, preparatório Enem, concursos. Então hoje, dia 10 de junho, a gente está apenas retornando aos slides que foram passados. No dia 2/6 eu gravei a aula, dias 2/6, né, de uma forma diferente. Então, os objetivos da aula: apresentar um resumo atual e pouco explorado, fazer a leitura da reportagem e refletir. A reportagem a que se refere é essa daqui. Desculpa. Está aqui. Aqui no site da UOL. O título da reportagem é esse. Quem acompanhou a aula, né, que durou 1 hora e 24 minutos, fala sobre esse tema: síndrome de Burnout, esgotamento profissional e relação com o trabalho. Que é jornalista que escreveu. Então, na aula 1 eu acompanhei, né, essa leitura. Eu fiz a leitura e logo em seguida a gente fez tipo um resumo. Foram 3 textos, a gente parou, a gente só não leu esse último aqui, ó. A gente só não leu esse, Trabalho no Mundo em Transformação, mas a gente foi até aqui, até este parágrafo desse terceiro texto, Como o Corpo Sente. Então o resumo da aula que eu vou te mostrar hoje é basicamente tudo o que a gente viu. Aqui os detalhes. Não pode nem coçar o nariz, mas tem hora que é complicado. Então, a aula fala de síndrome de Burnout, a área saúde, sub-área saúde mental, psiquiatria e psicologia. Leitura da reportagem, síndrome de Burnout, título: síndrome de Burnout, esgotamento profissional e relação com o trabalho. Aquele texto que eu acabei de mostrar. Vamos colocar o temporizador aqui para a gente ter uma referência. Quanto tempo que a aula está durando? Então, as anotações que a gente fez: esgotamento físico e mental associado ao trabalho. 33 milhões de brasileiros ou brasileiras, né? Ou seja, corresponde a 30% dos trabalhadores ativos. A síndrome da estafa profissional também, ou esgotamento profissional. A síndrome de Burnout é conhecida como essas duas aqui. Aqui o texto fala da OMS, pode prevalecer nos próximos anos um aumento. A OMS diz que não é doença, mas é originado e ligado ao trabalho. A OMS diz que é resultante de um estresse crônico no trabalho. Então, o que a gente pode ver? Outras anotações: 3 elementos: sensação de esgotamento, cinismo ou sentimento negativo relacionado ao trabalho.
eficácia profissional reduzida. No Japão, o termo karoshi é designado para nomear uma pessoa que morreu de tanto trabalhar. Esse aqui é o cientista Herbert Freudenberg, que descobriu essa doença, essa síndrome, né, em 1974. Sempre a gente fala que é doença, mas que a gente acha que a gente que é leigo acha que doença e síndrome é a mesma coisa. Aqui, conceito, né, HF é o cientista, um estado de fadiga ou de frustração motivado por um autossacrifício na consagração a uma causa, a um modo de vida ou a uma relação não correspondida, antes exclusiva para profissionais da saúde. Atualmente, para todas as profissões, inclusive domésticas. Anotações, continuação. Os grupos de risco são médicos ou médicas, enfermeiros ou enfermeiras, cuidadores ou cuidadoras, professores, professoras, jornalistas, atendentes de telemarketing, bancários, policiais, vigias e agentes penitenciários. Isso aqui não, essa frase aqui não está no texto, mas a gente se deduz. Eu, por exemplo, eu sou contabilista e eu sofro dessa síndrome e eu acrescentei aqui por conta própria, mas o texto logo em seguida ele fala de uma forma geral essas profissões aqui, mas eu lembrei, eu deduzi junto com vocês que essas três profissões se encaixam no que foi falado dentro do texto. Isso aqui a gente pode dizer que chama de conhecimento prévio. Então apenas acrescentamos com pessoas que trabalham com metas ou prazos também, logo a seguir o texto vai falar. Vamos para o próximo slide. Tem pessoas que trabalham com metas ou prazos. Também pode, essa característica de prazo pode atender aos estudantes, incluindo crianças e adolescentes, ambientes estudantis e ambientes estudantis para vestibulandos, né, vestibulares, Enem e concurso também. O Enem eu acrescentei, tá, gente? Não está no texto, não. Então aqui, depois eu sugiro você dar uma olhada na aula que eu gravei. Está escrito aula teste 1. Então aqui, os sintomas da doença, da síndrome, né? São sintomas físicos. Aliás, existem dois tipos de sintomas, os físicos e os emocionais ou comportamentais. No texto está escrito comportamentais. E eu coloquei emocionais porque só para ver, né? Físico e emocional. Então vamos lá. Físicos: exaustão, cansaço excessivo, dor de cabeça, taquicardia, problemas digestivos, lapsos de memória. Síndromes emocionais ou comportamentais: sentir tensão e pressão extrema, oscilação de humor, desmotivação, medo do fracasso, falta de sono e de apetite, aversão a tudo que se relaciona ao trabalho de modo recorrente. Eu senti isso daqui, eu senti esse daqui, tensão e pressão, oscilação de humor também, desmotivação principalmente. Esse aqui não, mas agora que eu senti lapsos de memória, cansaço, exaustão. Então nem todos os sintomas eu tive, mas bastante sintomas. Então aqui a gente pode ver
qual é o gênero do textual. Ele pode ser destacado como jornalístico, informativo e explicativo, porque ele está explicando muito, está muito bem explicado. Aqui eu coloquei, abre parênteses, a forma como a gente lida com o trabalho também pode levar ao esgotamento. Uma frase do texto que eu tirei. Características, outra coisa que a gente destacou, né? São traços de personalidade, pessoas pessimistas, perfeccionistas, eu sou uma dessas. Intolerantes ao erro, que sentem a necessidade de se mostrarem indispensáveis e competitivas. Que a gente pode, próximo slide, o texto possui perguntas, aí a gente viu que possui, o texto já começa com uma pergunta. A pergunta inicial do texto é: você já teve a sensação de que o cérebro começou a pifar por se preocupar demais com as tarefas? Eu sim. Então, o texto faz uma pergunta, a gente pode dizer que é uma pergunta em aberto, né, porque cada um vai responder, cada leitor vai responder de uma forma. No meu caso, como eu sofro dessa síndrome, eu respondi que sim. Eu já tive essa sensação. Próximo slide. O texto tem outra pergunta. Só um momento. A internet parece que está lenta. Pergunta 2 do texto. Você já teve a sensação de que nunca vai estar à altura da exigência de ser mais ou poder mais? Sensação de que nunca vai estar à altura da exigência de ser mais ou poder mais. No meu caso, eu não tive essa sensação não. Eu estou pensativo porque isso aqui não me atende não. Vamos ver a próxima pergunta. Aqui. Essa aqui é a terceira pergunta. Então, o texto possui perguntas. Essa aqui é a terceira. Nosso tempo está acabando, mas eu estou gravando esse vídeo em várias partes, porque o primeiro ficou muito longo. Então, não se preocupe. Vamos ver aqui, ó. Pergunta 3. Ou você já teve a sensação de que apostou uma corrida consigo mesmo e saiu perdendo? Olha, eu acho que uma vez ou outra isso aconteceu comigo. Eu estou respondendo. Então aqui a gente tem 37 segundos, mas como eu te falei, o vídeo ficou longo, eu estou gravando ele de forma reduzida para ficar mais fácil, né, da pessoa poder acompanhar. Então essa aqui vai ser a parte 1 do vídeo. Vídeo de 15 minutos. Lembrando que eu não fiz leitura do texto aqui nesse vídeo. Eu fiz a leitura no outro vídeo, de 1 hora e 24 minutos. Então, encerrou aqui o nosso tempo. Eu falo que daqui a pouco... Opa, está despertando aqui. Então a gente volta daqui a pouco com a continuação da interpretação do texto.